Olá meus amigos, meu nome é Hernani Queiroz da HLQ Planejamento Estratégico e hoje nós daremos prosseguimento ao nosso estudo da gestão de conflitos. Meus amigos, nós veremos agora as estratégias, os estilos que as pessoas podem adotar para lidar com o conflito. Veja, nós não estamos aqui vendo as estratégias, os estilos que os gerentes podem utilizar para lidar com o conflito nos seus grupos, mas assim as estratégias os estilos que as pessoas envolvidas no próprio conflito podem utilizar para chegar aos seus objetivos, para chegar aos seus interesses, no final das contas, para vencer o conflito. Ok? Então, a primeira estratégia que nós temos é a estratégia de competitividade. Na estratégia de competitividade, as pessoas adotarão um comportamento de alta assertividade e baixa cooperação, onde a assertividade aqui traz o sentido de buscar impor seus interesses, seus objetivos, em detrimento dos interesses ou objetivos da outra parte. Isso é bom ou ruim? Meus amigos, como tudo em administração, a palavra mágica é depende. Depende da situação, depende do momento, isso é contingencial, é circunstancial. Por exemplo, há situações em que talvez seja o ideal adotar esse estilo. Situações, por exemplo, emergenciais, vitais, onde uma decisão pronta, definitiva, assertiva, seja necessária, mesmo que de repente seja uma decisão, uma imposição impopular. Aqui, por exemplo, cairia bem então um estilo de competitividade, um estilo mais assertivo, principalmente se a pessoa que adotar esse estilo tiver poder para tal. Beleza? Então, desse estilo de competitividade, nós temos que lembrar basicamente duas coisas. Primeiro, alto grau de assertividade, baixo grau de cooperação. Segundo, o negócio aqui é ganhar. Ok? Segundo estilo, estilo de evitação. Estilo de evitação. No estilo de evitação, usando o português bem claro, as pessoas vão fugir, vão evitar o conflito. Aqui você vai ter baixo grau de assertividade e baixo grau de cooperação também. As pessoas vão evitar, vão fugir, okay? O quanto puderem do conflito. Isso é bom ou ruim? A mesma coisa. Depende da situação. Há situações em que talvez o melhor seja evitar o conflito realmente. Por exemplo, se é uma situação trivial, não é tão importante, não vale a pena se desgastar, pelo menos naquele momento. Se a outra parte é muito mais forte, pelo menos também naquele momento, talvez seja mais interessante se retirar, reunir forças para voltar no outro dia. Se você não tem informações suficientes ainda para poder impor, para poder barganhar, para tentar vencer aquele conflito, também é outra situação interessante, né? Se você, por exemplo, entende que um desentendimento com a outra parte pode ser oneroso, pode trazer mais malefícios do que benefícios, então são aqui situações em que não vale a pena, de repente, você ter uma situação de conflito. Perfeito? Então, o que a gente tem que lembrar aqui da estratégia de evitação? Baixo grau de colaboração, baixo grau de assertividade, baixo grau de cooperação. E aqui, meus amigos, o negócio é retirar o seu exército da batalha para poder voltar e lutar no outro dia. Terceira estratégia é a estratégia de acomodação. Na estratégia de acomodação, nós vamos ter baixo grau de assertividade, mas um alto grau de cooperação. Aqui, uma das partes vai abrir mão do seu interesse e passar a colaborar integralmente com outra parte. Atenção, meus amigos, é diferente da estratégia de evitação. Na estratégia de evitação, você não abre mão dos seus interesses, você simplesmente evita, você foge, você se desvia do conflito até que você tenha condições de voltar novamente tentar ganhar. Na estratégia de acomodação, você realmente abre mão dos seus interesses e passa a colaborar integralmente com outra parte. Que situações isso é importante? Quando você, por exemplo, reconhece que a outra parte tem razão e que se você ficar ao lado dela, você vai ter muito mais benefícios. Você reconhecer isso daí, você ou a própria organização. Se você deseja construir créditos sociais, por exemplo,
Você quer fazer uma média, uma social. É uma situação também no dia a dia. Se a outra parte é tão mais forte que nem adianta você se retirar para lutar outro dia, porque você não vai ganhar realmente, ela é muito mais forte. Então, são situações em que talvez seja mais interessante adotar uma estratégia de acomodação. Agora, pessoal, o que é que nós temos que lembrar aqui da estratégia de acomodação? Baixo grau de assertividade, alto grau de colaboração. O negócio aqui de cooperação. O negócio aqui, portanto, se você não pode vencê-los, faça o quê? Junte-se a eles. Perfeito, meus amigos? Então nós veremos agora então uma revisão esquematizada do que nós falamos e depois uma aplicação prática para gerar essa habilidade e gerar essa competência também através de exercícios. Forte abraço e até a próxima! Bom, pessoal, como de hábito, vamos fazer aqui então alguns exercícios para nós fixarmos a matéria e sairmos daqui bem tranquilos com relação a essa primeira parte sobre a qual falamos de estratégias para a solução de conflitos, né? Estratégias adotadas pelas pessoas durante o conflito. Vamos lá. Primeiro, CESP-TRE Bahia Técnico. Se o integrante da organização, em um contexto de conflito em grupo, busca satisfazer seus próprios interesses, sem avaliar ou se preocupar com os outros componentes, a decisão tomada por esse integrante possui uma intenção competitiva. É isso aí. Na estratégia competitiva, a pessoa vai sempre buscar fazer valer a sua vontade, em detrimento dos interesses da outra parte. Notem aqui, essa é uma questão interessante, porque aqui o sujeito ele não está nem preocupado somente em impor sua vontade em relação à parte oposta, mas ele está preocupado inclusive de impor a sua vontade em relação aos membros do próprio grupo dele. Isso é interessante, isso daqui realmente é um camarada aqui competitivo ao extremo, mas está valendo, realmente é verdade.
se você olhar e busca satisfazer seus próprios interesses, independentemente dos interesses dos demais, seja do próprio grupo ou do grupo oposto, realmente é um cara que está adotando aí uma estratégia assertiva, né, de competição. Então, beleza. Questão correta. Segundo, CESP-MPU técnico-administrativo. Em situações vitais para o bem-estar da organização, a competição é a estratégia mais adequada para o gerenciamento de conflito, no caso de uma das partes saber que está com a razão. É isso aí. Realmente, nós vimos, né? Em situações extremas, urgentes, em que não há muito tempo para conversa, para negociação, talvez o melhor estilo realmente seja o assertivo. Especialmente se a pessoa, o assertivo, ou melhor dizendo, de competição, principalmente se a pessoa que vier a impor a sua vontade realmente tiver certeza daquilo que está fazendo e também tenha poder para tal, claro. Né? O peixe pequeno dificilmente vai ter algum poder perante os tubarões. Então, questão também verdadeira. Por fim, CESP, Prefeitura Municipal de Rio Branco. A estratégia de competição deve ser utilizada quando a necessidade de se construir um relacionamento é mais importante que a obtenção de ganhos financeiros imediatos. Meus amigos, a pessoa que adota uma estratégia de competição, ela está preocupada com tudo, menos com construir relacionamento. Ela quer ganhar, ela quer impor a sua vontade. Se for com um bom relacionamento, ótimo. Se não for, também ela não está muito preocupada com isso. Então, essa daqui a questão a gente já mata logo direto aqui também, é uma questão falsa. Beleza? Finalizamos a primeira parte, né, dessa questão de estratégias de gerenciamento de concurso, estratégia de gerenciamento de conflitos. Perfeito? Nós vimos então as três estratégias. Na próxima aula nós veremos as outras três. E aí a gente fecha esse módulo e passamos então a discutir, a aprender, a tratar das estratégias que os gerentes, os gestores podem usar para conduzir, para resolver os conflitos nas suas equipes. Ok, meus amigos? Espero que tenham gostado. Se não gostaram, mande suas críticas, suas sugestões. Se tiverem dúvidas também, será um grande prazer responder, ajudar e nos ajuda também a enriquecer aqui o nosso conteúdo, nosso material. HLQ Planejamento Estratégico, avance confiante, nós garantimos a retaguarda. Forte abraço e até o próximo módulo.